O milionário fica chocado ao ver mendigo orando pela filha em coma na rua. A chuva caía forte naquela noite escura, molhando tudo até os ossos. Na calçada fria em frente ao hospital, um menino, nem mais que uma sombra, ajoelhava-se com as mãos trêmulas e o rosto enterrado entre os joelhos. Ele não tinha nada além daquele velho casaco rasgado e um olhar que parecia brilhar na mistura de desespero e fé. Os minutos passavam lentos, só quebrados pelo tamborilar das gotas e o murmúrio distante da cidade que parecia não notar aquela prece silenciosa. Do lado de dentro do carro blindado, o milionário Ricardo observava tudo com olhos arregalados. Ele que passava os dias isolado em seu mundo de luxo e paredes impenetráveis, sentiu pela primeira vez o coração apertar como se uma faca invisível o cortasse por dentro. O menino implorava, com uma voz rouca de quem já perdeu até o fôlego, pela cura da filha, uma garotinha em coma, vítima de uma doença cruel que nem todos os médicos conseguem, das relações destruídas pela ganância, do medo que o fez fechar qualquer porta que não fosse a do dinheiro. Lembrou a vez em que precisou de ajuda, e nenhuma mão apareceu. O peito apertou mais e mais, o rosto do menino sujo, a voz pedindo. Isso tudo virou um grito ensurdecedor dentro dele. Mas Ricardo não queria só jogar dinheiro. Na verdade, ele sentia que era hora de ir além. Tinha que ser real, tinha que ser digno. Aproximar-se daquela família, mostrar caminho, abrir portas que eles nem imaginavam existir. Uma chance verdadeira. E talvez, só talvez, isso pudesse salvar mais que a vida da menina. Quem sabe até o próprio coração dele. Enquanto a chuva esfriava, algo na história do menino começou a se revelar. Um passado pesado, cheio de segredos que Ricardo preferia nem lembrar. Mas ali estava, vinculado, entrelaçado, e cada nova peça encontrada parecia cuspir um aviso. Mexer nisso podia destruir reputações ou salvar vidas. A menina piorava. O frio da noite corta. Ricardo se viu em um fogo cruzado. Escolher manter a máscara de sempre ou se jogar nesse risco louco, expor verdades sombrias, enfrentar os fantasmas que ele mesmo criou. A cidade observava, com olhares mistos de espanto e julgamento, enquanto o silêncio era cortado por sussurros. Quem é aquele homem? O que ele vai fazer? De repente, num momento de fraqueza quase inexplicável, o menino virou o rosto molhado e murmurou um segredo tão devastador que fez o coração de Ricardo pular na garganta. A revelação era tremenda, capaz de virar tudo de cabeça para baixo. E naquele instante, o milionário sentiu um frio novo. Sabe aquele frio que te faz pensar, será que eu tenho coragem mesmo para o que vem a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Enquanto o menino murmurava o segredo, um frio cortante atravessou a espinha de Ricardo. Ele mal conseguia respirar. As palavras que saíam da boca do garoto soavam como um eco distante, reverberando em sua mente. E a verdade que emergiu era um soco no estômago. O menino, com toda aquela dor e miséria, não era apenas um desconhecido. Ele era, na verdade, seu filho. Um filho que ele nem sabia que existia. A certeza dessa paternidade pesou sobre ele como uma âncora. A chuva que caía parecia intensificar a gravidade da revelação. O garoto, numa batalha silenciosa contra a vida ou a morte, não apenas implorava pela cura da irmã, ele estava, de alguma forma, buscando uma conexão. Mais de 10 anos longe, e agora isso, um vínculo que ele nunca soube, um laço que estava sendo esticado ao limite. O cérebro de Ricardo girava. O que ele tinha feito? Era impossível que sua vida de excessos e ambições o tivesse levado tão longe a ponto de não reconhecer sua própria carne e sangue. Amulte. Ele parece tão diferente agora. Sussurraram as vozes, misturando curiosidade e indignação. Ricardo podia sentir todos aqueles olhares atravessando-o como facas quentes. Ele olhou de novo para o menino, para aquele rosto ainda tão jovem que refletia uma mistura de esperança e desespero.
um desejo tão puro de ser salvo. O que você está dizendo? Ricardo perguntou, a voz tremulando. O menino, agora com um olhar esperançoso e confuso, repetiu a frase. Você é meu pai, não é? A voz era um fio fino de angústia. Ricardo piscou, sentiu o mundo inteiro girar. Ele não estava preparado para isso, para essa verdade explodindo em sua vida como um foguete. Eu só queria que você soubesse sobre a minha irmã. O coração de Ricardo disparou. Ele não tinha ideia do que fazer. Um filho que desconhecia, que havia sofrido, e a irmã estava em coma, a cada segundo se debatendo entre a vida e a morte, enquanto ele, o homem rico, segurava as chaves de seu carro blindado e um mundo recheado de privilégios. Que direito ele tinha de ficar ali, sendo um espectador da miséria, quando poderia fazer tanto? Venha comigo, ele disse de repente, abrindo a porta do carro. A ideia havia surgido rapidamente como um lampejo. Ajudar. Não apenas com dinheiro, mas com um lar. Ele olhou para o menino, que parecia paralisado, atônito diante da proposta. Sua irmã, vamos cuidar dela. Vamos trazê-la para casa. Você não precisa passar por isso sozinho. Mas a hesitação no olhar do garoto dizia tudo. Você me deixou para trás. O menino murmurou, quase sem acreditar. E a frustração do passado começou a se misturar com uma nova esperança. Ricardo sabia que suas palavras eram apenas um remendo para um buraco profundo. E naquele instante, algo ainda mais insano aconteceu. Um grito ressoou da porta do hospital. Uma mulher apareceu, os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui?" Ela gritou para Ricardo, a fúria e a dor cravadas em seu olhar. O mundo congelou. A mulher era sua ex-parceira, a mãe do menino. Uma mulher que ele não via há anos. E as palavras que saíram de sua boca foram também um grito de descoberta. Você não sabe o que causou a coma dela. O que você fez? A cidade ao redor parecia girar. Ricardo sentiu o chão desmoronar. Ele não estava apenas revivendo velhas dores. Estava aprendendo que suas escolhas tinham consequências. Que o passado que ele tentava enterrar se erguia agora. Tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida, sobre quem era, estava prestes a mudar de forma irrevogável. A multidão observava, a respiração prendida. O que viria a seguir era um abismo de verdades que ele tinha medo de enfrentar. Ele olhou para o menino, sem saber se tinha coragem para dar o próximo passo. A cidade parecia congelada em um momento tenso, como se o tempo tivesse parado para ouvir a revelação devastadora. Ricardo olhou para o menino, agora com o rosto pálido e os olhos cheios de dor. Ele mal conseguia processar a verdade que o atingira como um trem desgovernado. A mulher do hospital, com uma expressão que misturava raiva e desespero, disparou novamente. Você não tem ideia do que fez, Ricardo. Não faça isso com eles de novo. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Ele é o pai dela? Como ele pôde? Droga, ele não foi o motivo desse sofrimento? A cada pergunta, o peso da culpa aumentava sobre os ombros de Ricardo. Ele não sabia o que dizer. O menino, com um olhar que misturava esperança e desconfiança, se aproximou. Por que você sumiu? Minha irmã, ela precisa de você agora. Não podemos perder mais tempo. A urgência na voz do menino parecia cortar o ar. Ricardo sentiu o coração na garganta, mas também uma preocupação crescente. Todo esse tempo longe, e agora ali estava o rastro de suas escolhas. Um filho e uma filha que haviam sofrido em silêncio por sua ausência. É verdade, eu sou seu pai. Mas não. Ele não conseguiu terminar a frase. As palavras pareciam se perder na confusão que reinava em sua mente. E quando ele olhou para a mulher, um outro raio de verdade o atingiu. Você é a mãe do garoto? O reconhecimento veio com um frio na barriga. A mulher olhou para ele com indignação. Sim, e você nem se importou em saber. E agora aqui está, pensando que pode apenas entrar em nossas vidas de novo, como se nada tivesse acontecido. A multidão agora estava em um frenesi. As expressões variavam de curiosidade a desprezo. E Ricardo sentia o peso dos olhares como se fossem correntes. Ele queria se defender, mas a verdade o paralisava.
O menino era uma lembrança viva de sua falta de compromisso, e a garota em coma era consequência de suas escolhas. Então, como se o destino tivesse preparado um golpe ainda mais feroz, um grito ecoou da porta do hospital. Socorro! Alguém, por favor! Todos se viraram, e uma enfermeira surgia, os olhos arregalados e o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. A menina acaba de piorar. Precisamos de ajuda imediata. O pânico se espalhou como um incêndio, e o chão pareceu tremer sob os pés de Ricardo. Ele olhou para a enfermeira, depois para o menino, e a realidade golpeou como um soco no estômago. Era uma corrida contra o tempo. Ele podia perder a filha, que não sabia que tinha. Vamos, para o hospital! Ricardo decidiu, e sem esperar, puxou o menino pela mão. Mas a mãe do garoto gritou: Você não pode levá-lo! Você não tem esse direito! O menino hesitou, o olhar dividido entre a mãe e a urgência da situação. Um momento. Uma decisão. Ricardo estava prestes a perder tudo novamente. Ele não sabia se deveria lutar ou se a única coisa a fazer era sair para o lado da dor, sem promessas, mas cheio de remorsos. O silêncio pesado era cortado apenas pelo barulho da chuva, que começava a parar. As nuvens, escuras e ameaçadoras, davam lugar a um vislumbre de luz, mas a clareza que vinha do céu contrastava com as nuvens sombrias que tomavam conta do coração de Ricardo. Dentro dele, uma batalha se desenrolava. Jogar fora seu egoísmo ou ser consumido por ele? Tinha chance de redimir-se, mas a que custo? E a cada segundo que passava, a vida da menina estava em jogo. Ele tinha que agir, e foi nesse instante exato que um carro parou abruptamente, e uma figura familiar saiu dele como um furacão. O que está acontecendo aqui? A voz era autoritária, e quando a mulher se virou, Ricardo quase desmaiou. Era sua antiga secretária, e ela tinha um segredo que poderia devastar ainda mais suas Jamarca. Ele sentiu o coração disparar. O que mais estava escondido? Qual a conexão da secretária com essa história? A cidade observava em um silêncio carregado de expectativa. As respostas estavam prestes a surgir, e tudo que ele conhecia estava prestes a desmoronar uma vez mais. O que viria a seguir poderia mudá-lo para sempre. A cidade parecia congelada em um momento tenso, como se o tempo tivesse parado para ouvir a revelação devastadora. Ricardo olhou para o menino, agora com o rosto pálido e os olhos cheios de dor. Ele mal conseguia processar a verdade que o atingira como um trem desgovernado. A mulher do hospital, com uma expressão que misturava raiva e desespero, disparou novamente. Você não tem ideia do que fez, Ricardo. Não faça isso com eles de novo. Os murmúrios da multidão se intensificaram. As vozes se entrelaçavam, cada uma mais cheia de espanto que a anterior. É verdade? Ele é o pai dela? Como ele pôde? Droga! Ele não foi o motivo desse sofrimento? A cada pergunta, o peso da culpa aumentava sobre os ombros de Ricardo. Ele não sabia o que dizer. O menino, com um olhar que misturava esperança e desconfiança, se aproximou. Por que você sumiu? Minha irmã, ela precisa de você agora. Não podemos perder mais tempo. A urgência na voz do menino parecia cortar o ar. Ricardo sentiu o coração na garganta, mas também uma preocupação crescente. Todo esse tempo longe, e agora ali estava o rastro de suas escolhas. Um filho e uma filha que haviam sofrido em silêncio por sua ausência. É verdade, eu sou seu pai. Mas não. Ele não conseguiu terminar a frase. As palavras pareciam se perder na confusão que reinava em sua mente. E quando ele olhou para a mulher, um outro raio de verdade o atingiu. Você é a mãe do garoto. O reconhecimento veio com um frio na barriga. A mulher olhou para ele com indignação. Sim, e você nem se importou em saber. E agora, aqui está, pensando que pode apenas entrar em nossas vidas de novo, como se nada tivesse acontecido. A multidão agora estava em um frenesi. As expressões variavam de curiosidade a desprezo, e Ricardo sentia o peso dos olhares como se fossem correntes. Ele queria se defender, mas a verdade o paralisava.
O menino era uma lembrança viva de sua falta de compromisso, e a garota em coma era a consequência de suas escolhas. Então, como se o destino tivesse preparado um golpe ainda mais feroz, um grito ecoou da porta do hospital. Socorro! Alguém, por favor! Todos se viraram, e uma enfermeira surgia, os olhos arregalados e o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. A menina acaba de piorar. Precisamos de ajuda imediata. O pânico se espalhou como um incêndio, e o chão pareceu tremer sob os pés de Ricardo. Ele olhou para a enfermeira, depois para o menino, e a realidade golpeou como um soco no estômago. Era uma corrida contra o tempo. Ele podia perder a filha que não sabia que tinha. Vamos, para o hospital! Ricardo decidiu, e sem esperar, puxou o menino pela mão. Mas a mãe do garoto gritou: Você não pode levá-lo! Você não tem esse direito! O menino hesitou, o olhar dividido entre a mãe e a urgência da situação. Um momento. Uma decisão. Ricardo estava prestes a perder tudo novamente. Ele não sabia se deveria lutar ou se a única coisa a fazer era sair para o lado da dor. Sem promessas, mas cheio de remorsos. O silêncio pesado era cortado apenas pelo barulho da chuva, que começava a parar. As nuvens, escuras e ameaçadoras, davam lugar a um vislumbre de luz. Mas a clareza que vinha do céu contrastava com as nuvens sombrias que tomavam conta do coração de Ricardo. Dentro dele, uma batalha se desenrolava. Jogar fora seu egoísmo ou ser consumido por ele. Tinha a chance de redimir-se, mas a que custo? E a cada segundo que passava, a vida da menina estava em jogo. Ele tinha que agir, e foi nesse instante exato que um carro parou abruptamente, e uma figura familiar saiu dele como um furacão. O que está acontecendo aqui? A voz era autoritária, e quando a mulher se virou, Ricardo quase desmaiou. Era sua antiga parceira, e ao seu lado estava um homem. Ele tinha um olhar sério e carregava um enorme fardo com seu semblante. Você não pode levar nossas crianças para longe de mim. A mulher disparou, sua voz cortante. Ricardo ficou em choque. O ar escapou dos seus pulmões. O homem ao lado dela riu, um riso frio e calculado que fez a pele de Ricardo se arrepiar. Ela não é somente sua filha, Ricardo. E você não sabe o que realmente aconteceu. O que você acha que era apenas abandono pode ser muito mais complicado. Enquanto a multidão observava, os olhares se tornaram insistentes. Mais perguntas surgiam sem cessar. O que o homem queria dizer? O que tinha acontecido? A verdade estava prestes a desabar como um edifício em chamas. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele se lembrou das conversas que teve com sua ex-parceira, das promessas desfeitas e das escolhas que fez. E então a mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, revelou: Você não sabe que a menina não é só uma vítima. Ela tem um poder, algo que foi escondido de você por muito tempo. Agora, as consequências da sua escolha estão se manifestando. As palavras dela reverberaram na mente de Ricardo, e o ar ficou pesado ao seu redor. Ele olhou para o menino, que agora tinha os olhos arregalados, como se estivesse conectado a algo muito maior do que imaginava. Um silêncio mortal se instalou. Havia um segredo oculto que induzia não apenas a um drama familiar, mas a uma revelação que poderia mudar tudo. O que estava prestes a ser desvendado superava qualquer dinheiro, poder ou ambição. O destino das crianças, o seu passado e até o futuro poderiam depender daquele instante. Ricardo estava prestes a mergulhar em um abismo de verdades e ele não sabia se conseguiria voltar. Ricardo, o passado o perseguia e agora tudo parecia desmoronar em volta dele. O olhar do menino, com um brilho de esperança e desconfiança, o fazia sentir uma dor que não conseguia explicar. No meio do turbilhão, a evidência de que a menina não era apenas uma vítima, mas possuía um poder oculto, fazia seu coração disparar. Poder? Que poder? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada. A mulher, com lágrimas escorrendo, parecia hesitar, mas a urgência da situação a empurrava a falar. Ela tem algo dentro dela, uma força que pode trazer luz ou trevas.
Desde que nasceu, coisas estranhas começaram a acontecer. Os murmúrios da multidão aumentaram. As pessoas se aproximavam, algumas com olhares de espanto, outras de acusação. Você está dizendo que a minha filha, ela é diferente? Ricardo não conseguia compreender. Era como tentar pegar água com as mãos. E enquanto isso, a enfermeira insistia para que se apressassem. O tempo era precioso, mas a revelação acariciava o artesado. A mulher de repente gritou: todo esse tempo, você achou que seria fácil? Você, que nunca se importou, agora vem aqui como se pudesse consertar tudo? E instante após instante, Ricardo se viu recuando. A verdade do seu abandono do passado começava a se materializar em peso. Não, eu não queria, eu não sabia, ele disse sem saber se dirigia a ela, ao menino ou a si mesmo. O eco da sua própria voz parecia uma súplica mais do que uma justificação. E enquanto tudo isso acontecia, do canto do olho, ele viu a enfermeira finalmente se aproximar, o rosto pálido fazendo seu estômago revirar. Ela tá piorando. A adrenalina subiu ao máximo. Precisamos ir agora, Ricardo gritou, estendendo a mão para o menino, que hesitava entre ir com o pai recém-descoberto ou ficar ao lado da mãe. A confusão dele, entre esperança e lealdade, era dorosa de se ver. E então, como se respondendo a um chamado do destino, a mulher se lançou à frente, os olhos preenchidos de um desespero que fez todo mundo se calar. Por favor, não a leve, não dê continuidade a isso. Você não sabe o que está fazendo. O desespero ressoou em cada sílaba, e a multidão estava atenta, como se cada palavra fosse uma nova camada de atenção. Eu não posso deixar que ela morra, imalou Ricardo, a emoção se transformando em um rosnado impetuoso. Então, uma explosão de luz iluminou o céu escuro. Todos se viraram, perplexos, vendo uma luz brilhante rasgar as nuvens. Algo se movia rapidamente e o murmúrio aumentou, agora misturando medo e fascínio. A luz era tão intensa que fez o coração de Ricardo parar por um instante. O que era aquilo? As pessoas começaram a sussurrar, coçando a cabeça com descrenças. Não pode ser possível, sussurrou a mulher, olhos arregalados. Ela fez isso, ela não teve controle. O que quer que estivesse acontecendo parecia carregar uma gravidade que ele não compreendia. Os olhares mudaram, do temor para a incredulidade. Tudo parecia mais real a cada segundo que passava. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo sonoro ressoou. A luz estava agora sob controle, mudando de forma, revelando um ser com características que pareciam passos de uma fábula que se tornava realidade. As bocas se abriram em horror, e no coração, Ricardo sentiu um nó se apertar. Ele olhou para o menino, que agora estava paralisado, os olhos fixos na entidade que surgia frente a eles. Não estamos sozinhos, o menino sussurrou, cheio de medo. A criatura parecia composta por sombras e luz, um símbolo de esperança e destruição. E em um movimento fluido, ela apontou para Ricardo, fazendo o ar parecer gelado. Ele sabia que as respostas estavam todas ali, mas não conseguia enxergar. Sua vida estava em um alvoroço completo. A revelação de sua paternidade e agora isso, a filha que não sabia que tinha, poderia não apenas estar em perigo, mas poderia ser a causa de toda aquela confusão. Você tem que escolher, Ricardo. A mãe do menino gritou, a voz cortante em meio ao silêncio tenso. E na fração de segundo seguinte, o mundo parecia abrir um abismo de segredos diante dele. O que realmente estava em jogo? Ele precisava decidir, enfrentar o que se escondia ou recuar para a escuridão que sempre soube viver. Mas o que mais chocou foi quando ele percebeu que aquela luz, aquela criação mística, não era apenas uma força estranha, mas uma parte da sua própria linhagem, uma verdade que poderia ser mais devastadora do que tudo que... E a chave para tudo poderia estar mais próxima do que imaginava. A escolha estava em suas mãos, mas seu coração pulsava com um único pensamento. Será que ele realmente poderia salvar o que nunca soube que pertencia a ele? Ricardo estava paralisado,
As palavras da mãe das crianças ecoavam em sua mente, batendo como ondas em um rochedo. Ele tentava se recompor, mas a confusão era avassaladora. O passado o perseguia, e agora tudo parecia desmoronar em volta dele. O olhar do menino, com um brilho de esperança e desconfiança, o fazia sentir uma dor que não conseguia explicar. No meio do turbilhão, a evidência de que a menina não era apenas uma vítima, mas possuía um poder oculto, fazia seu coração disparar. Poder? Que poder? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada. A mulher, com lágrimas escorrendo, hesitou, mas a urgência da situação a empurrava a falar. Ela tem algo dentro dela, uma força que pode trazer luz ou trevas. Desde que nasceu, coisas estranhas começaram a acontecer. Os murmúrios da multidão aumentaram. As pessoas se aproximavam, algumas com olhares de espanto, outras de acusação. Você está dizendo que a minha filha ela é diferente? Ricardo não conseguia compreender. Era como tentar pegar água com as mãos. E enquanto isso, a enfermeira insistia para que se apressassem. O tempo era precioso. Mas a revelação acariciava o ar pesado. A mulher de repente gritou. Todo esse tempo, você achou que seria fácil? Você que nunca se importou, agora vem aqui como se pudesse consertar tudo. E instante após instante, Ricardo se viu recuando. A verdade do seu abandono do passado começava a se materializar em peso. Não, eu não queria. Eu não sabia. Ele disse sem saber se dirigia a ela, ao menino ou a si mesmo. O eco da sua própria voz parecia uma súplica mais do que uma justificação. E enquanto tudo isso acontecia, do canto do olho, ele viu a enfermeira finalmente se aproximar. O rosto pálido fazendo seu estômago revirar. Ela está piorando. A adrenalina subiu ao máximo. Precisamos ir agora, Ricardo gritou, estendendo a mão para o menino, que hesitava entre ir com o pai recém-descoberto ou ficar ao lado da mãe. A confusão dele, entre esperança e lealdade, era dolorosa de se ver. E então, como se respondendo a um chamado do destino, a mulher se lançou à frente, os olhos preenchidos de um desespero que fez todo mundo se calar. Por favor, não a leve, não dê continuidade a isso. Você não sabe o que está fazendo. O desespero ressoou em cada sílaba, e a multidão estava atenta, como se cada palavra fosse uma nova camada de atenção. Eu não posso deixar que ela morra, inalou Ricardo, a emoção se transformando em um rosnado impetuoso. Então, uma explosão de luz iluminou o céu escuro. Todos se viraram perplexos, vendo uma luz brilhante rasgar as nuvens. Algo se movia rapidamente e o murmúrio aumentou, agora misturando medo e fascínio. A luz era tão intensa que fez o coração de Ricardo parar por um instante. O que era aquilo? As pessoas começaram a sussurrar, coçando a cabeça com descrenças. Não pode ser possível, sussurrou a mulher, olhos arregalados. Ela fez isso. Ela não teve controle. O que quer que estivesse acontecendo parecia carregar uma gravidade que ele não compreendia. Os olhares mudaram do temor para a incredulidade. Tudo parecia mais real a cada segundo que passava. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo sonoro ressoou. A luz estava agora sob controle, mudando de forma, revelando um ser com características que pareciam passos de uma fábula que se tornava realidade. As bocas se abriram em horror, e no coração, Ricardo sentiu um nó se apertar. Ele olhou para o menino, que agora estava paralisado, os olhos fixos na entidade que surgia frente a eles. Não estamos sozinhos, o menino sussurrou, cheio de medo. A criatura parecia composta por sombras e luz, um símbolo de esperança e destruição. E em um movimento fluido, ela apontou para Ricardo, fazendo o ar parecer gelado. De repente, as sombras ao redor de Ricardo começaram a se moldar, e uma imagem familiar surgiu. Era uma mulher, com olhos queimando de intensidade. Ricardo, você está aqui, finalmente! Exclamou ela, e naquele momento o mundo parou. A mulher era sua mãe. Não pode ser. Ricardo respirou. Cada palavra parecia feita de gelo. Ele não a via há anos.
Como ela estava ali e o que significava tudo isso? A mulher se aproximou, os olhos fixos no menino. Ele precisa saber a verdade, Ricardo. Sobre você, sobre mim, sobre a razão da sua ausência. Ela estava tremendo, e o peso de suas palavras parecia querer desmoronar tudo ao redor. Que verdade? Perguntou Ricardo, sentindo o chão tremer. Sua mãe estava ali, e algo no fundo de sua mente começava a se agitar. Ele lembrava de coisas que preferia ter esquecido. Ela se virou, encarando a mulher do hospital. Você não sabe, mas você faz parte de uma linhagem antiga, uma linhagem que guarda segredos que podem mudar o mundo. A revelação pairou no ar, cortante como uma faca. A menina era destinada a algo maior do que você imagina. As pessoas observavam, agora completamente envolvidas. O espanto contagiava a multidão. O tempo parecia parar. As respostas estavam mais próximas do que nunca. Mas Ricardo já se sentia sufocado pela pressão. O que sua mãe estava dizendo não apenas mudaria tudo o que ele sabia sobre sua vida, mudaria sua relação com o filho e a filha que nunca conhecera. O que você fez, mãe? Ele mal podia respirar, a incredulidade o consumia. Que segredo é esse? O certo e o errado estavam prestes a entrar em colapso, e quando ele se preparava para escutar a verdade que mudaria sua vida para sempre, uma nova explosão de luz iluminou o céu, e a criatura agora pulsava com beleza e fúria. Ricardo foi tomado pela certeza de que o que estava prestes a descobrir não era apenas um olhar sobre o seu passado, mas um vislumbre do futuro que poderia muito bem ser seu fim. Ricardo estava paralisado. As palavras da mãe das crianças ecoavam em sua mente, batendo como ondas em um rochedo. Ele tentava se recompor, mas a confusão era avassaladora. O passado o perseguia, e agora tudo parecia desmoronar em volta dele. O olhar do menino, com um brilho de esperança e desconfiança, o fazia sentir uma dor que não conseguia explicar. No meio do turbilhão, a evidência de que a menina não era apenas uma vítima, mas possuía um poder oculto, fazia seu coração disparar. Poder? Que poder? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada. A mulher, com lágrimas escorrendo, hesitou, mas a urgência da situação a empurrava a falar. Ela tem algo dentro dela, uma força que pode trazer luz ou trevas. Desde que nasceu, coisas estranhas começaram a acontecer. Os murmúrios da multidão aumentaram. As pessoas se aproximavam, algumas com olhares de espanto, outras de acusação. Você está dizendo que a minha filha, ela é diferente? Ricardo não conseguia compreender. Era como tentar pegar água com as mãos. E enquanto isso, a enfermeira insistia para que se apressassem. O tempo era precioso, mas a revelação acariciava o ar pesado. A mulher de repente gritou. Todo esse tempo você achou que seria fácil? Você, que nunca se importou, agora vem aqui como se pudesse consertar tudo. E instante após instante, Ricardo se viu recuando. A verdade do seu abandono do passado começava a se materializar em peso. Não, eu não queria, eu não sabia. Ele disse sem saber se dirigia a ela, ao menino ou a si mesmo. O eco da sua própria voz parecia uma súplica mais do que uma justificação. E enquanto tudo isso acontecia, do canto do olho, ele viu a enfermeira finalmente se aproximar, o rosto pálido fazendo seu estômago revirar. Ela está piorando. A adrenalina subiu ao máximo. Precisamos ir agora! Ricardo gritou, estendendo a mão para o menino, que hesitava entre ir com o pai recém-descoberto ou ficar ao lado da mãe. A confusão dele entre esperança e lealdade era dolorosa de se ver. E então, como se respondendo a um chamado do destino, a mulher se lançou à frente, os olhos preenchidos de um desespero que fez todo mundo se calar. Por favor, não a leve, não dê continuidade a isso. Você não sabe o que você está fazendo. O desespero ressoou em cada sílaba, e a multidão estava atenta, como se cada palavra fosse uma nova camada de atenção. Eu não posso deixar que ela morra.
inalou Ricardo, a emoção se transformando em um rosnado impetuoso. Então, uma explosão de luz iluminou o céu escuro. Todos se viraram, perplexos, vendo uma luz brilhante rasgar as nuvens. Algo se movia rapidamente e o murmúrio aumentou, agora misturando medo e fascínio. A luz era tão intensa que fez o coração de Ricardo parar por um instante. O que era aquilo? As pessoas começaram a sussurrar, coçando a cabeça com descrenças. Não, não pode ser possível, sussurrou a mulher, olhos arregalados. Ela fez isso, ela não teve controle. O que quer que estivesse acontecendo parecia carregar uma gravidade que ele não compreendia. Os olhares mudaram, do temor para a incredulidade. Tudo parecia mais real a cada segundo que passava. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo sonoro ressoou. A luz estava agora sob controle, mudando de forma, revelando um ser com características que pareciam passos de uma fábula que se tornava realidade. As bocas se abriram em horror, e no coração, Ricardo sentiu um nó se apertar. Ele olhou para o menino, que agora estava paralisado, os olhos fixos na entidade que surgia frente a eles. Não estamos sozinhos, o menino sussurrou, cheio de medo. A criatura parecia composta por sombras e luz, um símbolo de esperança e destruição. E em um movimento fluido, ela apontou para Ricardo, fazendo o ar parecer gelado. De repente, as sombras ao redor de Ricardo começaram a se moldar, e uma imagem familiar surgiu. Era uma mulher, com olhos queimando de intensidade. "Ricardo, você está aqui! Finalmente!" exclamou ela. E naquele momento, o mundo parou. A mulher era sua mãe. "Não pode ser!" Ricardo respirou. Cada palavra parecia feita de gelo. Ele não a via há anos. Como ela estava ali. E o que significava tudo isso? A mulher se aproximou, os olhos fixos no menino. "Ele precisa saber a verdade, Ricardo. Sobre você, sobre mim, sobre a razão da sua ausência." Ela estava tremendo e o peso de suas palavras parecia querer desmoronar tudo ao redor. "Que verdade?" perguntou Ricardo, sentindo o chão tremer. Sua mãe estava ali, e algo no fundo de sua mente começava a se agitar. Ele lembrava de coisas que preferia ter esquecido. Ela se virou, encarando a mulher do hospital. "Você não sabe, mas você faz parte de uma linhagem antiga, uma linhagem que guarda segredos que podem mudar o mundo." A revelação pairou no ar, cortante como uma faca. A menina era destinada a algo maior do que você imagina. As pessoas observavam, agora completamente envolvidas, o espanto contagiava a multidão. O tempo parecia parar. As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas Ricardo já se sentia sufocado pela pressão. O que sua mãe estava dizendo não apenas mudaria tudo o que ele sabia sobre sua vida, mudaria sua relação com o filho e a filha que nunca conhecera. "O que você fez, mãe?" Ele mal podia respirar. A incredulidade o consumia. Que segredo é esse? O certo e o errado estavam prestes a entrar em colapso. E quando ele se preparava para escutar a verdade, que mudaria sua vida para sempre, uma nova explosão de luz iluminou o céu, e a criatura agora pulsava com beleza e fúria. De repente, a luz se dividiu em milhares de partículas, todas girando ao redor, envolvendo a todos. A criatura começou a se transformar, tomando a forma de alguém familiar. Era a irmã de Ricardo, alguém que ele pensou que nunca veria novamente. "Você não pode me ignorar, irmão. O que você fez não foi só para mim. Afetou todos nós." O olhar dela era cheio de dor e raiva. Ricardo ficou paralisado. A realidade que ele conhecia começava a desmoronar. Sua irmã estava ali, em pé diante dele, ressoando uma verdade que ele nunca soube. Ele olhou para o menino e para sua mãe, todos eles entrelaçados em um destino que ele não entendeu e que cedo ou tarde precisaria enfrentar. "Esperem! Como isso é possível?" A mãe, agora visivelmente surpresa, balbuciava. O rosto da irmã estava contorcido entre raiva e tristeza. "Você fez escolhas, Ricardo, e agora vai ter que viver com elas." O clima pesava. Ricardo precisava absorver tudo isso.
o surgimento da irmã que acreditou estar perdida, as verdades nuas à sua frente e o futuro incerto que se ampliava diante dele. A cidade agora era um eco de vozes, cada uma delas cheia de murmúrios e especulações. Ele tinha que escolher, confrontar sua irmã e o peso que sua ausência gerou, ou voltar para a criança que esperava por ele, sua verdadeira conexão. A luz começava a enfraquecer, mas a tensão aumentava. Eu não sabia de nada, Ricardo gritou, o desespero escapando dele. E foi nesse momento, enquanto a multidão parecia pulsar com uma vida própria, que a criatura atrás da irmã deu um passo à frente, sua luz ofuscante fazendo o ar vibrar. Todos estavam prontos para a revelação, mas o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Você tem uma escolha, Ricardo, mas a verdade é, você precisa decidir antes que seja tarde demais. As palavras ecoaram, e por um segundo, tudo parou. A escolha estava em suas mãos. Mas o que seria? E a que custo? Ricardo estava paralisado. As palavras da mãe das crianças ecoavam em sua mente, batendo como ondas em um rochedo. Ele tentava se. O passado o perseguia, e agora tudo parecia desmoronar em volta dele. O olhar do menino, com um brilho de esperança e desconfiança, o fazia sentir uma dor que não conseguia explicar. No meio do turbilhão, a evidência de que a menina não era apenas uma vítima, mas possuía um poder oculto, fazia seu coração disparar. Poder? Que poder? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada. A mulher, com lágrimas escorrendo, hesitou, mas a urgência da situação a empurrava a falar. Ela tem algo dentro dela, uma força que pode trazer luz ou trevas. Desde que nasceu, coisas estranhas começaram a acontecer. Os murmúrios da multidão aumentaram, as pessoas se aproximavam, algumas com olhares de espanto, outras de acusação. Você está dizendo que a minha filha, ela é diferente? Ricardo não conseguia compreender. Era como tentar pegar água com as mãos. E enquanto isso, a enfermeira insistia para que se apressassem. O tempo era precioso, mas a revelação acariciava o ar pesado. A mulher de repente gritou. Todo esse tempo você achou que seria fácil. Você que nunca se importou. Agora vem aqui como se pudesse consertar tudo. E instante após instante, Ricardo se viu recuando. A verdade do seu abandono do passado começava a se materializar em peso. Não, eu não queria. Eu não sabia. Ele disse sem saber se dirigia a ela, ao menino ou a si mesmo. O eco da sua própria voz parecia uma súplica mais do que uma justificação. E enquanto tudo isso acontecia, do canto do olho, ele viu a enfermeira finalmente se aproximar, o rosto pálido fazendo seu estômago revirar. Ela está piorando. A adrenalina subiu ao máximo. Precisamos ir agora. Ricardo gritou, estendendo a mão para o menino, que hesitava entre ir com o pai recém-descoberto ou ficar ao lado da mãe. A confusão dele entre esperança e lealdade era dolorosa de se ver. E então, como se respondendo a um chamado do destino, a mulher se lançou à frente, os olhos preenchidos de um desespero que fez todo mundo se calar. Por favor, não a leve, não dê continuidade a isso. Você não sabe o que está fazendo. O desespero ressoou em cada sílaba, e a multidão estava atenta, como se cada palavra fosse uma nova camada de atenção. Eu não posso deixar que ela morra, inalou Ricardo, a emoção se transformando em um rosnado impetuoso. Então, uma explosão de luz iluminou o céu escuro. Todos se viraram, perplexos, vendo uma luz brilhante rasgar as nuvens. Algo se movia rapidamente e o murmúrio aumentou, agora misturando medo e fascínio. A luz era tão intensa que fez o coração de Ricardo parar por um instante. O que era aquilo? As pessoas começaram a sussurrar, coçando a cabeça com descrenças. Não pode ser possível, sussurrou a mulher, olhos arregalados. Ela fez isso, ela não teve controle. O que quer que estivesse acontecendo parecia carregar uma gravidade que ele não compreendia. Os olhares mudaram, do temor para a incredulidade. Tudo parecia mais real a cada segundo que passava. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo sonoro ressoou.
A luz estava agora sob controle, mudando de forma, revelando um ser com características que pareciam passos de uma fábula que se tornava realidade. As bocas se abriram em horror, e no coração, Ricardo sentiu um nó se apertar. Ele olhou para o menino, que agora estava paralisado, os olhos fixos na entidade que surgia frente a eles. Não estamos sozinhos. O menino sussurrou, cheio de medo. A criatura parecia composta por sombras e luz, um símbolo de esperança e destruição, e em um movimento fluido, ela apontou para Ricardo, fazendo o ar parecer gelado. De repente, as sombras ao redor de Ricardo começaram a se moldar, e uma imagem familiar surgiu. Era uma mulher com olhos queimando de intensidade. "Ricardo, você está aqui, finalmente!" exclamou ela, e naquele momento o mundo parou. A mulher era sua mãe. Não pode ser. Ricardo respirou. Cada palavra parecia feita de gelo. Ele não a via há anos. Como ela estava ali e o que significava tudo isso? A mulher se aproximou, os olhos fixos no menino. "Ele precisa saber a verdade, Ricardo. Sobre você, sobre mim, sobre a razão da sua ausência." Ela estava tremendo, e o peso de suas palavras parecia querer desmoronar tudo ao redor. "Que verdade?" perguntou Ricardo, sentindo o chão tremer. Sua mãe estava ali, e algo no fundo de sua mente começava a se agitar. Ele lembrava de coisas que preferia ter esquecido. Ela se virou, encarando a mulher do hospital. "Você não sabe, mas você faz parte de uma linhagem antiga. Uma linhagem que guarda segredos que podem mudar o mundo." A revelação pairou no ar, cortante como uma faca. A menina era destinada a algo maior do que você imagina. As pessoas observavam, agora completamente envolvidas. O espanto contagiava a multidão. O tempo parecia parar. As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas Ricardo já se sentia sufocado pela pressão. O que sua mãe estava dizendo não apenas mudaria tudo o que ele sabia sobre sua vida. Mudaria sua relação com o filho e a filha que nunca conhecera. "O que você fez, mãe?" Ele mal podia respirar. A incredulidade o consumia. Que segredo é esse? O certo e o errado estavam prestes a entrar em colapso. E quando ele se preparava para escutar a verdade que mudaria sua vida para sempre, a criatura atrás da irmã deu um passo à frente, sua luz ofuscante fazendo o ar vibrar. Então, com um movimento quase sutil, a luz envolveu Ricardo e todos os presentes. Uma sacudida percorreu o chão, e o tempo pareceu parar. Ele foi empurrado para frente, como se a força da criatura o estivesse levando a um lugar além da realidade. O que ele viu em seguida o deixou sem palavras. A cena se transformou em uma clareira mágica, um lugar onde a gravidade parecia não existir. Mas não era como um sonho. Era... ponto. Ele viu sua infância, os risos, os momentos de felicidade, mas também os segredos sombrios que sempre quis esquecer. Então, uma imagem, uma sombra, um rosto familiar apareceu. Era seu pai. "Você nunca deveria ter saído assim. Eu avisei." A voz de seu pai ecoou na floresta, cheia de raiva e dor. Ricardo sentiu o gelo correr por suas veias. "A linhagem que você carrega é uma maldição." "Uma maldição?" Ricardo repetiu, confuso e apavorado. O menino ao seu lado parecia reconhecer a presença e, com um olhar de desespero, levou a mão à cabeça. Se a verdade vier à tona, o mundo não estará preparado. A irmã gritou, seus olhos claros transbordando medo. O que estava acontecendo ali, naquele instante, girava em torno de algo muito maior, algo que poderia destruir e curar ao mesmo tempo. E enquanto todos fitavam Ricardo com expectativa, ele percebeu que a verdadeira natureza daquela situação estava prestes a ser revelada. Todo o peso do passado, os segredos da linhagem, o poder escondido da filha que ele nunca soube que tinha, tudo estava unido em um único momento de clareza. Mas antes que pudesse reagir, os céus pareciam se rasgar, e uma onda de poder irrompeu, como se tudo estivesse prestes a explodir. "Escolha, Ricardo, escolha agora!" a criatura gritou. E nesse momento, a clareira começou a desmoronar, transformando-se em um turbilhão de luz e sombras. O que Ricardo faria?
Ele estava prestes a descobrir a verdade que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos. E com essa pergunta ainda pairando no ar, um grito cortante ecoou, subindo de um lugar desconhecido. A multidão, a clareira, todos pareciam se unir em um mu. Ele olhou para a irmã, e o desespero em seu olhar se mesclou com a perplexidade. O que diabo estava acontecendo? Ele queria gritar, mas as palavras não vinham. A criatura mística permanecia flutuando, sua sombra envolvente dançando nas sombras da clareira mágica. Ao seu lado, o menino se esticou como se sentisse algum chamado. Ricardo, escute! A voz de sua mãe cortou a tensão como uma lâmina. A linhagem que você carrega não é apenas poder, é uma maldição. O que está em jogo agora pode destruir não só vocês, mas tudo. O coração de Ricardo disparou. Maldição? O que ela queria dizer com isso? Antes que pudesse articular um pensamento, uma onda de energia explodiu da criatura, iluminando a clareira e fazendo todos ao redor caírem ao chão, como se uma tempestade tivesse se instalado no ar. Os murmúrios tornaram-se gritos, e o medo construiu uma barreira invisível entre eles. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, mas o que mais o deixou em choque foi quando olhou para o menino ao seu lado. Você sabia, não sabia? Questionou o menino, a voz tremulando sob o peso de suas próprias palavras. Você sabia o que ela era? Ricardo congelou. Ele não tinha ideia do que o menino estava insinuando. Mas o olhar penetrante dele, tão familiar, trouxe um turbilhão de memórias, uma sensação de déjà vu que não conseguia compreender. Eu não sei do que você está falando, Ricardo respondeu, a voz mais alta do que queria. Mas uma parte dele já sabia, e uma tensão crescente ameaçava sua sanidade. Ela é uma guardiã. E você? O menino hesitou, seus olhos se arregalando de pavor ao reconhecer a gravidade do que poderia dizer. Você é a razão para tudo isso ter acontecido. Eles sempre falam sobre você. O ar enfiou-se na garganta de Ricardo. Guardiã? O que isso significava? Um novo infortúnio desmoronava sobre ele. Camadas e mais camadas de segredo se desdobrando. Ele queria entender, mas a urgência da situação impedia sua mente de funcionar direito. De repente, à margem da clareira, a figura de sua mãe começou a desfocar, desaparecendo na multidão, como se estivesse sendo puxada para longe. Ricardo! Sua voz soou distorcida, ecoando como um sussurro de um sonho. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Foi então que o chão estremeceu de novo, e a criatura fez um movimento abrupto, como se ansiosa para revelar algo. O céu abriu-se numa explosão de cores e formas, revelando um vórtice de energia pura. E a luz que emanava dele preenchia tudo com lucidez e sabedoria, deixando apenas a dor e o medo para trás. Então, em um momento de silêncio ensurdecedor, uma imagem surgiu no vórtice. Era um homem. E Ricardo o reconheceu instantaneamente. Seu pai. Parecia diferente, mais jovem e vibrante, antes das rugas de arrependimento o consumirem. Ricardo, não a deixe ir, ela é a chave. As paredes entre os mundos estão começando a ceder, o homem gritou, e pela primeira vez, Ricardo sentiu a gravidade de sua presença. O passado e o presente se fundiram, e uma realização chocante o atingiu como um tiro. A maldição da linhagem, as escolhas feitas sob pressão, tudo começava a fazer sentido. Por que você nunca me disse? O grito de Ricardo ecoou pelas árvores, uma mistura de dor e raiva. Mas antes que seu pai pudesse responder, um grito cortante o interrompeu. A irmã de Ricardo caiu em prantos, os olhos cheios de pavor. Ela está acordando. A menina está acordando. O coração de Ricardo parou. A menina, sua filha, poderia estar a um passo do despertar. Mas o que isso significaria? Poderia a verdade ser devastadora? Ele se viu em um dilema. Deveria arriscar tudo e apoiá-la, ou se afastar e deixar que a história se desenrolasse sem ele. A pressão aumentava, e a escolha se tornava mais difícil a cada segundo. E então, em um último fôlego, a luz do vórtice se intensificou.
disparando um feixe que atravessou a clareira em direção à criança. Tudo num piscar de olhos. Ricardo pulsou à frente, mas algo o deteve. Um murmúrio, um aviso. Você não pode. E a voz de sua mãe se perdeu no horizonte da luz. E assim, tudo desmoronava novamente. A clareira, o vórtice, os rostos ao seu redor. Tudo começou a se desfazer como uma miragem. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela luz. O que viria a seguir poderia transformar tudo. O ciclo estava prestes a se repetir, e a única certeza que tinha era que a verdade que tanto temia estava prestes a ser revelada. O que realmente separava os mundos? E quem era ele de fato, dentro dessa grande história? Enquanto a luz pulsava ao redor, Ricardo sentiu a verdade se fixando em sua mente. A clareira onde estavam parecia flutuar entre mundos, cheia de sombras e mistérios. Ele olhou para a irmã, que recorria às lágrimas, a dor estampada no rosto. Você sempre soube, não foi? Sempre soube o que estava em jogo. Eu não sabia a extensão. A irmã respondeu, o desespero tremulando em sua voz. Mas agora você tem que fazer uma escolha, antes que seja tarde demais. E enquanto a criatura luminosa dançava nas sombras, a sensação de urgência cortou o ar. Ricardo assistia a luz curvar-se e se distorcer, formando visões que o deixaram paralisado. Lembranças do passado, imagens feitas de dor e arrependimento, subiam à tona como ondas massivas. Ele viu o sorriso da filha, a inocência dela, seu olhar terno. Então, a imagem mudou, transformando-se numa expressão de medo e dor. Não! Ricardo gritou, a angústia partindo de seu peito. As vozes começaram a se sobrepor. O clamor da multidão agora ecoava ao fundo, cheias de incredulidade e choque. O que ele faria? O que ele verdadeiramente queria para aqueles que amava? Ele virou-se, encarando sua mãe, já ausente na luz. Ajude-me a entender o que devo fazer. Mas nada dela chegava além do vazio que se formava onde antes havia esperança. Em um movimento, a luz se espalhou, capturando a atenção de todos. Então do vórtice surgiu uma figura familiar, seu pai, que o observava com uma mistura de amor e severidade. Ricardo, você é o guardião dessas escolhas. O caminho que você escolher definirá não apenas seu futuro, mas o de muitos outros. A pressão estava insuportável. Ele olhou para o menino ao seu lado, seu novo filho, e sentiu as mãos do pequeno tremendo. O que vocês querem que eu faça? Foi um sussurro, mas ecoou como um grito. Então a resposta veio na forma de um raio de luz que se projetou sobre todos, aquecendo seus corações. Era a força da menina. O que ela continha? Salve-a, implorou o menino. Ricardo ergueu a cabeça. Com um novo senso de determinação, ele avançou. Eu escolho salvar ela. A verdade será revelada. Não temerei mais. Não deixarei que a escuridão a consuma. Um silêncio profundo envolveu a clareira, e em um piscar de olhos, a intensidade da luz cresceu, envolvendo Ricardo e todos ao seu redor. Ele sentiu a energia fluindo através de seu corpo, uma conexão entre seu passado e seu futuro. Aquela era a escolha que mudaria tudo. Por um instante, tudo ficou claro. Ele percebeu que não estava lutando apenas por sua filha, mas por todas as vidas que seriam afetadas. O poder que ele abraçava não era uma maldição, era uma responsabilidade. E com um último desejo, a luz pulsou, iluminando cada canto da clara, e então tudo ficou em um silêncio reverente. A realidade começou a clarear. Vazios se fechavam, novos laços se formavam. Os rostos na multidão foram revelados de novo, cheio de expressões que variavam entre espanto e esperança. Ricardo sentiu que a verdadeira transformação não estava apenas dentro dele, mas nas vidas ao seu redor. Mas antes que pudesse entender completamente, a luz se dissipou, e ele se viu de volta à calçada, com a chuva agora uma leve brisa, e a primeira coisa que viu foi a menina, acordando, seus olhos se abrindo lentamente. Pai? Ela murmurou, e ele estava pronto para uma nova vida. Mas a história não terminava ali. Enquanto os olhares na calçada se voltavam para ele, questionando e aguardando,
Ricardo percebeu que novas verdades viriam à tona, misturadas a novas dores e novas alegrias. No entanto, isso era apenas o começo. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso e a graça daquele instante. A vida seria uma jornada, e ele estava disposto a seguir, embora o final ainda fosse incerto. Por aqui. Chegou a hora de nos despedirmos, mas não se esqueça, essa história, como tantas outras, merece sua atenção e seu carinho. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Sua participação faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou, e não fique de fora. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.